Boa noite, queridos amigos, ouvintes da TV Rádio Fraternal. É com grande alegria que estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Este momento tão importante, momento em que em casa nós temos a oportunidade de nos reunir com a família para o estudo das lições do Evangelho. É um momento muito gostoso. Assim como apreciamos o momento de estar nas refeições com os nossos entes queridos, vamos cultivar este hábito tão importante em nosso lar de fazer o Evangelho junto daqueles que a gente ama, buscando na palavra do Cristo a consolação para as nossas dores, para as nossas dificuldades e estando felizes neste momento, dessa oportunidade que nós temos sempre de aprender. Na noite de hoje do Evangelho, nós vamos ler o item que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o Evangelho que nós utilizamos aqui na Rádio Fraternal. E o item que nós vamos ler está lá nas Instruções dos Espíritos e vai falar sobre o duelo. É o item 14. É uma lição assim importante da gente ouvir e aprender. Mas antes de iniciar propriamente o Evangelho, é importante a gente ressaltar que todo o roteiro para que se faça o Evangelho está lá na página da Fraternal, fraternal.net.br, e nos diz como apreciar melhor, acompanhar melhor este momento, tá bom? Recomenda-se, como eu já disse, o uso do Evangelho segundo o Espiritismo e é possível também utilizar um livro edificante, uma leitura positiva, gostosa, para ainda enriquecer este momento. A gente também orienta, recomendação da prática do Evangelho do Lar, colocar um copo de água, uma garrafa de água, para ser fluidificada neste momento. É a grande oportunidade dos mensageiros que acompanham o Evangelho depositarem na água os fluidos que nós necessitamos para o nosso bem-estar. Então, aproveite este momento para isto também. Hoje, quem faz a condução do Evangelho sou eu sou a Patrícia. A prece inicial vai ser feita pela Ione, a leitura pela Kátia, as vibrações serão feitas pelo Ricardo e a prece final pelo Júnior. Então, nós vamos dar início ao Evangelho da noite de hoje com a prece inicial. Convido a todos a sentarem confortavelmente, a relaxarem, fecharem os olhos e respirarem profundamente, acalmando os corações, acalmando as tensões. Vamos sentindo a presença amiga do nosso mentor individual, que nos envolve em seu amor e seu carinho. E pedimos, mentor querido, nos ajude a nos elevar e chegar até os mentores do Evangelho no Lar, aqueles mentores que semanalmente nos acompanham, nos orientando e nos trazendo o necessário, a palavra do Cristo necessária para o nosso momento. E assim, no elo fraterno, subimos um pouco mais as nossas vibrações e chegamos às paragens de Maria de Nazaré, a doce Mãe de Jesus, a quem pedimos, Mãezinha, nos envolva com teu manto azul, brilhante, salpicado de estrelas, para que ele nos proteja e nos ajude a do nosso coração sair o nosso melhor. Mãe, que docemente nos fala ao ouvido, filho, tudo passa, tudo passará. E nessa confiança de mãe e filho, porque sim, somos seus filhos, mãezinha, um dia nos adotou, e assim, segura firme em nossas mãos e nos leve de encontro ao Mestre Jesus. Mestre, querido amigo, pastor, mentor, exemplo, te agradecemos por todo o exemplo que nos deu quando aqui encarnou,
pelo esse Evangelho, pela doutrina, pelos ensinamentos e principalmente pela exemplificação do seu amor. E pedimos, Mestre Jesus, nos ajude a ligação ao nosso Pai, fonte eterna de amor e de luz, a quem agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos. Pai da vida, obrigada. E a Ti, Pai, te louvamos. Quando pedimos, grave esta oração em nossos corações. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. E agora passaremos então para a leitura do Evangelho. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, o duelo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Item 14. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o pai e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação. Mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem o direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável, capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, e se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que, frequentemente, já nesta vida deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e, com elas, as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos.
Esse trecho do Evangelho, ele é bem interessante no sentido da gente pensar, né? Falarmos em duelo em 2021. Então, veja, este é um hábito bárbaro que com o desenvolvimento, com a evolução, foi se perdendo. Eu costumo pensar, né, que foi se perdendo muito entre aspas, porque a gente não mata mais com a arma de fogo ou arma de corte, né? Quer dizer, nós que já atingimos um certo patamar evolutivo. Infelizmente, ainda entre nós há encarnados espíritos que realmente ainda agem no olho por olho, dente por dente. Então, veja, cada um no seu patamar evolutivo. Porém, a maior parte de nós não pratica mais este ato. Porém, né, eu acredito que não pratique este ato no sentido literal. Mas quanto que a gente duela com o nosso próximo ainda? Duela através das palavras, através dos sentimentos, através da forma de reação que nós temos diante das ofensas, no sentido magoado, no sentido ofendidos, e não praticando o amor verdadeiro, o amor pedido, o amor orientado por Jesus. Então, às vezes a gente diz assim, tudo bem, eu até perdoo, mas eu não quero saber desta criatura na minha vida. Ou a gente também tem o péssimo hábito de ficar ali remoendo, pensando, duelando com aquele inimigo à distância, através do nosso pensar. E essas vibrações que a gente emite, elas não só estão atingindo o nosso adversário, como primeiro nos atinge, porque nós criamos para nós um campo vibracional que vai fazer com que a gente perca a paz de espírito, perca muitas vezes o sono, perca a saúde. Então veja, né? Como a gente ainda duela com tudo que nos acontece. E a grande lição está aqui, a gente aprender a não revidar, seja de que forma for, uma ofensa. Aceitar a ofensa no sentido de procurar se conscientizar daquilo que está sendo feito, mudando o que pode ser mudado. E não ficar se ligando à ofensa através de pensamentos. Ele começa o texto aqui nos dizendo que pensarão de mim. Na verdade, muitas vezes a gente se ofende tanto diante das coisas porque a gente fica muito preocupado com esta questão. O que pensarão de mim? O tempo todo a gente se preocupa muito com isso. Então vamos relaxar, né? Parar de pensar o que vão pensar de mim, viver de acordo com a consciência em paz, com a consciência tranquila, com a consciência limpa, viver de acordo com os ensinamentos cristãos, com o amor de Cristo. Jesus, ainda crucificado, ele pedia, Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. E eu penso que Jesus muitas vezes ainda pede isso ao Pai, que nos perdoe, porque a gente ainda não sabe tudo o que faz. Então é isso, aberto os comentários. Algumas semanas atrás, numa das lições, nós comentamos a questão de nós nos modificarmos, de nós nos reformarmos, e tudo, a grandeza e a beleza do Evangelho, para mim, ela está justamente nisso, porque tudo se encaixa, tudo se complementa. Não existem textos perdidos, né? Não é uma... tudo é tratado, e quando você começa a refletir sobre o assunto, sobre o capítulo que está sendo estudado no dia, durante o Evangelho,
a gente lembra muito daquilo que nós já lemos. E que vamos ler muitas vezes, as lições se repetem porque nós somos repetentes na escola da vida. Então, algumas semanas atrás a gente estava falando a questão de se modificar, de nos melhorarmos. E isso vem muito de encontro, porque quando nós passamos a modificar a nossa forma de pensar e a forma que nós encaramos a nossa vida e como encaramos aquele ser, né, que compartilha com aquele ambiente que nós vivemos, com esse mundo, e quando a gente começa a se preocupar em respeitar, a gente percebe que muitas coisas perdem sentido, como foi colocado a questão de você revidar uma ofensa, você revidar uma agressão, porque tudo na nossa vida são instantes. Num instante nós estamos vivos, no outro nós não estamos mais aqui. Então, o que a gente realmente precisa entender, e é lógico, eu vou me colocar 100% nessa situação, então o que eu busco em mim é aceitar que eu ainda sou uma pessoa que ainda comete vários erros. Eu ainda sou aquele repetente que ainda tem que ler muitas vezes o Evangelho. Eu sou aquele repetente que vai ter que passar muitas vezes pelas mesmas provas, porque eu ainda insisto, eu reluto muitas vezes em aceitar algumas coisas. Mas o Evangelho também nos mostra uma coisa, né? Nas lições, que quando nós temos o conhecimento e que nós buscamos sempre nos tornarmos seres melhores, nós estamos já no caminho. Enquanto, que nem a Patrícia colocou, tem aquelas pessoas que ainda se encontram num patamar ainda de que ainda acredita que tudo se resolve aqui, no presente. Pena, né? E satisfação nossa, porque nós sabemos, pelo menos, que não é assim. Então, quando você tem o conhecimento que você busca exercitar, você busca realizar aquilo que você está aprendendo, isso muito nos ajuda. E nós temos que ter a certeza, e nós a temos, de que quando nós queremos melhorar, tudo conspira a nosso favor. Nós temos que ter a certeza que nós temos um irmão que caminha conosco, que nos ampara e que está sempre buscando nos orientar, né, a forma de agir. Então, quando a gente fala, pense até 3 antes de falar alguma coisa ou de agir, é que nesses 3 segundos, alguma coisa vai ser dita para a gente de forma de agir. É o instante que nós temos para ouvir aquele ser que nos acompanha. Então, com certeza, ele vai falar assim, repense, e não haja ou não faça aquilo que você está pretendendo. Então, quando pensar antes de agir e pensar antes de falar, nos poupa, sim, mas muitos problemas que muitas vezes nós não conseguimos solucionar aqui e levamos até para outras e outras e outras encarnações, né? A gente abre o Evangelho e acha o duelo. E ele diz que o duelo aqui, no caso, é quando uma pessoa mata outra, ou ela duela em vida. Mas hoje, pleno ano 2021, passado-se tanto tempo que Jesus veio, a minha maior reflexão fica no duelo interno do nosso orgulho com a nossa realidade, a nossa caridade. Fala-se muito em caridade, em praticar a caridade. E o duelo que nós temos que enfrentar diariamente é o nosso orgulho.
É o nosso orgulho que nos impede de ouvir a palavra, a ofensa do outro, como apenas um desabafo de alguém que está passando por terríveis problemas e não sabe dizer preciso de ajuda. É o nosso orgulho que muitas vezes nos impede de entender que aquele irmão que nos agride ou nos empurra no metrô, eu falo isso porque diariamente eu passo por isso, ele está atrasado porque ele está precisando correr ao hospital para resolver algum problema particular. E as pessoas se ofendem com diariamente aquele colega que chega com aquela cara fechada e não diz nem bom dia, nem boa tarde, mas é o nosso orgulho que nos impede de chegar até ele e perguntar: você precisa de ajuda? É muito bonito falar em caridade, tudo, mas quantas vezes nós deixamos o nosso orgulho para acudir o outro? Quantas vezes aquele marido chega em casa todo nervoso e a esposa gentilmente vai lá querer fazer um carinho e ele a agride? É nesse momento que devemos colocar a caridade em prática e deixar o orgulho de lado, falar: pô, estou aqui trabalhando, me matando, e ele nem reconhece. Não. Às vezes esse companheiro teve um dia tão difícil, passou por situações tão difíceis, que o nosso orgulho impede de compreender isso. O duelo, ele é muito mais interno do que externo. Ele é mais interno, onde as nossas sombras, se nós deixarmos, nos dominam. As sombras internas, que é o orgulho, o egoísmo, a falta de caridade. Ela internamente, ela corrói o ser humano. E passado tanto tempo da vinda de Jesus, nós ainda tateamos qual caminho seguir. E eu compreendo, eu entendo que o Evangelho, ele não fala para os outros, ele fala para mim. Toda e qualquer lição, ela deve calar no meu coração, nas minhas atitudes, não nos outros. Porque cada um as suas obras, assim disse o Mestre. Cada um recolherá aquilo que plantou. Cabe a mim em compreender ou aprender a compreender o outro, que ele está numa evolução, uma escala evolutiva diferente da minha, muito maior, igual, um pouco menos, mas que ele tem todo o direito de aprender. Quando eu falo em duelo, o duelo é interno, dentro de mim, onde o meu orgulho ele tem que ser minimizado para que a caridade cresça. Onde o egoísmo ele deve ser minimizado para que o amor cresça, a alegria cresça, a tolerância cresça. Mas não é se fechar em concha, se fechar o coração e falar: não quero mais a companhia das pessoas. Não, muito pelo contrário. Devemos ir à luta. Ir de encontro àquelas pessoas que são difíceis, porque elas testarão as nossas virtudes. Elas testarão diariamente se sim estamos no caminho do Cristo. Ser discípulo do Mestre, seja qual momento evolutivo que você esteja, é aprender a entender que somos filhos de Deus, essência divina, somos portadores do amor crístico. E sim, todos nós, seja qual for o momento evolutivo que você estejamos, nós somos capazes de amar. Então, para quê deixar o orgulho falar alto, se o amor ele é muito mais generoso, ele traz muito mais beleza interior do que as coisas, as sombras. Então, façamos isso por nós. Deixemos o amor crescer, expandir e contaminar a todos ao nosso lado. Eu entendo que o duelo é diário, mas o amor sempre vai vencer. Bom, quanta evolução o espírito passa desde a sua criação lá
através da centelha de nosso Deus, nosso Pai. A evolução é imensa, mas a gente, nesse momento, deve se ater a essa nossa jornada, né? Essa jornada terrena que estamos vivendo agora. Então, nessa jornada, a gente pode dizer que também evoluiu. Eu acredito que as pessoas que estão aqui conosco, participando desse evangelho, que prestaram atenção nessa leitura, que ouviram aqui as palavras tão sabiamente ditas pela Patrícia, pelo Ricardo e pela Ione, pararam também para fazer uma análise da sua própria evolução, dos seus próprios melindres. Sim, porque o duelo nada mais é do que a gente lidando com os próprios melindres diante do próximo. Então, eu mesma, seguramente, desde criança, lidei com vários. Muitos, muitos, muitos. E lá na infância, lidava com o relacionamento com os primos, onde a gente sempre duelava, sim, duelava no sentido da preferência de um avô, de uma avó. E era difícil lidar com isso, né? E aqui a gente vê lá no início da leitura, o que pensarão de mim? A nossa cabeça ali na infância pensa o quê? É tanto pensamento que passa que a gente fica se sentindo até com dores. E isso a gente vai percebendo lá na frente. Eu especialmente vivi isso com relação a um filho quando criança, que dizia para mim, com um jeitinho de que estava sentindo muita dor: mamãe, minha cabeça não para de pensar. Então, a gente vê que o ser humano lida muito com esse duelo interno, o duelo com o seu melindre, com a sua preocupação com o que o outro pensa, constantemente. E essa doutrina, a doutrina espírita, tão maravilhosa e consoladora, nos vem trazer algum entendimento. E esse entendimento, finalmente, começa a promover alguns alívios nesse nosso duelo interno, né? Muita coisa se explica, muita coisa se acalma, muita coisa se aclara. Então, nessa prece tão linda, a prece da caridade, o que a gente pede principalmente lá no comecinho? Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. Então, a gente traz essa grande caridade, que é a paz de Deus, a paz de Jesus, para pertinho de nós, nesse momento, no momento em que a gente está estudando, que a gente está refletindo. E a gente, tendo esse propósito de ter a paz em seu redor, a gente vai relevar tudo que nos atingir de uma forma, de certa forma, aí, com o nosso orgulho, as nossas vaidades. Então, nesse momento, a paz se faz perto de nós, quando a gente lembra do propósito maior que a doutrina nos traz, que é da caridade para com o próximo, de trazer a boa vibração para o nosso redor. Então, é o que eu posso falar desse texto. Pois é, né, Kátia? Você falou assim... A minha cabeça dói, né? Que o filho falava, a cabeça dói de tanto pensar. Que bom que a nossa cabeça não pare de pensar, porque nós somos seres em evolução. E como você muito bem disse, a doutrina está aí nos mostrando isso, que nós estamos evoluindo, crescendo, melhorando dia após dia. Então vamos aproveitar, porque a hora de mudar, a hora de ser melhor é agora. É a gente viver esta oportunidade infinita que nós temos de nos melhorar todos os dias. E o texto ele é reflexivo nesse sentido. O duelo interior que nós travamos diariamente precisa servir para nos ensinar a sermos cada vez melhores.
E agora nós vamos então para as vibrações com o Ricardo. Então vamos, neste instante, depois de tantas reflexões, nesse clima de paz, nesta paz que nos absorve, vamos todos juntos mentalizar nosso mestre querido amigo Jesus à nossa frente. De braços abertos, como se Ele estivesse nos dando um abraço a cada um de nós. Um abraço que aconchega, que acalenta, que fortalece. Um abraço que tira de dentro de nós tudo aquilo que nesse instante nos perturba. Nossas indecisões, nosso desequilíbrio, nossas dores físicas, nossas perturbações. Neste abraço de Jesus, nós entregamos tudo a Ele. E assim, Jesus, livre de todo este mal, nós queremos sim te entregar aquilo que de melhor temos dentro de nós, o amor, esta centelha divina, para que este amor, Jesus, seja levado através de nossos queridos amigos, socorristas espirituais, a todos os cantos, onde houver um irmão necessitado. Que este amor seja o teu abraço neste irmão, envolvendo-o e o amparando. Esteja este irmão onde estiver, que esteja nas ruas, nas reclusões, em um leito de hospital, esteja onde estiver, que receba neste instante o teu abraço, Jesus. Te pedimos, Mestre, que esta luz que hoje e que nesse instante nos envolve possa percorrer todas as dependências de nossos lares, para que também seja feita a higienização deste ambiente. E te pedimos, Mestre, neste pedido especial,
em que nesse instante mentalizamos uma pessoa querida, necessitada, que igualmente o envolva, Jesus, para que receba os benefícios de acordo com o seu merecimento e a sua necessidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, meus amados, queridos irmãos. Que esta luz, que toda esta energia que se forma nesse instante, se espalhe por todo este planeta. Que a tua paz seja agora e sempre. Graças a Deus. E agora, a prece final. Que os duelos sejam por fim extintos, que as brigas internas sejam dissolvidas e que todas as mazelas possam se desfazer, que a gratidão, a retidão se façam presentes na vida de todos nós e que este espírito de grandeza e de bondade nos envolva com todo o seu poder. E com a prece de Cáritas, nós encerramos essa noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, nós encerramos mais um Evangelho, neste clima tão gostoso, de paz, de refazimento, né? Tão gostoso, tão bom aproveitar este momento no nosso coração, no nosso sentimento. E antes de encerrar, eu queria pedir a todos que compartilhem o conteúdo da Rádio Fraternal, mas mais do que compartilhar, né, acompanhar e compartilhar o conteúdo da rádio, que vocês curtam o conteúdo. Por quê? Porque a rede social entende que aquele conteúdo é bom, é relevante, é importante e faz chegar a mais pessoas. E aí se cumpre efetivamente a função da rádio, que é levar esta palavra positiva, levar este amor de Jesus, levar o Evangelho, levar o Espiritismo, levar tantos ensinamentos bons, positivos, para casa, para os nossos lares, para dentro de nós. A Fraternal, ela está em todas as mídias sociais.
WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Então, compartilhem, acompanhem, curtam todo o conteúdo da rádio, tá bom? Agradeço imensamente por esta companhia, por este momento tão gostoso que aqui tivemos de mais um Evangelho no Lar, e que tenhamos todos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita prosperidade, de muita luz em nossa vida. E até a próxima semana, se Deus assim permitir. Gratidão.